Graça e paz a todos. Como prometido, estou aqui para falar sobre línguas estranhas, sobre o dom de línguas estranhas. Se realmente o falar em língua estranha ou em línguas espirituais significa que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo de Deus. Antes de continuarmos o nosso vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like aí e ajudasse a compartilhar o vídeo para que viesse a alcançar mais vidas e que mais vidas fosse alcançada pelo Evangelho. Amigos, antes de falar sobre a minha opinião, o que eu acho sobre o assunto, gostaria de deixar claro que creio, acredito fielmente em dons espirituais, em manifestações espirituais, porque a Bíblia, na sua plenitude, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela trabalha em cima de sobrenatural, de dons vindo da parte de Deus. Então, antes de eu expor aqui a minha opinião, gostaria de deixar claro para os amigos que eu acredito em todos os dons provenientes do Espírito Santo de Deus. E o texto que nós vamos usar como base é Atos capítulo 2 e de 1 Coríntios capítulo 14. Começando falando de Atos capítulo 2, onde acontece a primeira manifestação do Espírito Santo depois da morte de Jesus Cristo, quando o nosso Senhor e Salvador morre e ressuscita e é levado aos céus. Depois de passados alguns dias, quando estavam todos ali reunidos para a festa de Pentecostes, vem então do céu um som como de um vento impetuoso. Não aconteceu um vento ali naquele lugar, irmãos. Não aconteceu um vendaval ali. Eles escutaram o som de um vento muito forte, de um vento muito impetuoso, a qual encheu toda a casa. E viram línguas como repartida como línguas de fogo. Essa era uma imagem que nenhum daqueles homens e mulheres que ali estavam nunca tinha visto essa imagem. Então eles viram ali línguas parecidas como línguas de fogo. Eles não conseguiram determinar o que era aquela imagem. Então, que eles chegaram mais próximo disso foram de línguas repartidas como línguas de fogo. E logo eles se encheram do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. E para ficar bem claro para nós que as línguas as quais eles começaram a falar ali não foram línguas espirituais e não foram línguas estranhas, porque pessoas de outras etnias, de outros países estavam reunidos ali, entenderam o que eles estavam falando, ou seja, o Espírito Santo derramou sobre ele línguas de outros idiomas, e todos que estavam ali de outros países conseguiram entender o que aqueles homens profetizaram. Então, irmãos, a primeira coisa aí cai por terra, que no batismo do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, o que acontece ali verdadeiramente não é um dom de línguas estranhas, não é um dom de línguas espirituais, e sim um dom de outros idiomas, outras etnias. Mas por quê? Qual o objetivo, queridos? Com o objetivo da palavra ser pregada, proclamada a todas as nações, e todos que ali estavam reunidos creram e ficaram espantados do modo sobrenatural. Pessoas simples, humildes, pessoas que não sabiam muitas das vezes a palavra no seu específico idioma, mas começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas. Se fosse no dia de hoje, talvez, uns começaram a falar inglês, outros em espanhol, outros em italiano,
e assim por diante, irmãos. Esse foi o dom que aconteceu em Atos capítulo 2. Porém, em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala sobre os dons de línguas. E o apóstolo Paulo fala que todo aquele que tiver o dom, seja 1, 2 ou 3 no meio da congregação, que fale em línguas. Porém, haja quem interprete. Se não tem quem interprete, é melhor que se cala, porque o dom de profetizar, o dom de ensinar é superior ao dom de línguas estranhas. Então, irmãos, para ficar bem claro para nós, o dom de língua estranha não significa, na minha opinião, que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntio, pessoas que tinham esses dons, pessoas que profetizavam, que falavam em língua estranha, que interpretavam, que ensinavam. Porém, o apóstolo Paulo chama eles de carnais. E não tem sido diferente, irmãos, nos dias de hoje. Hoje nós vemos pessoas buscando no Senhor esse dom de falar em línguas. Isso não é errado, irmãos, mas o errado é as criancices que acontecem no meio. As pessoas brincam, é muito sério, irmãos, o dom de língua estranha, mas as pessoas têm brincado nos dias de hoje, pessoas têm imitado uns aos outros, pessoas têm procurado falar em línguas, têm imitado outras pessoas falar em línguas, para que as pessoas vejam que elas estejam cheias do Espírito Santo. Mas, irmãos, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, não está limitado somente a esse dom. Então, voltando um pouco atrás em Atos capítulo 2, o que acontece quando Pedro, João e todos os outros tornam-se cheios do Espírito Santo de Deus? Eles começaram, queridos, a pregar o Evangelho e a salvar a vida das pessoas através do Evangelho, através do Espírito Santo de Deus. E eles começaram a curar as pessoas. E eles entraram pela porta do templo. E as pessoas aleijadas começavam a andar. Esses para mim, são os sinais mais importantes de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. A autoridade, ousadia para proclamar o Evangelho e sinais para a salvação. Esses são os maiores sinais para mim nos dias de hoje, de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque o que nós temos visto na igreja atual não se passa de gotas. Não falo de todas as igrejas, não estou sendo aqui misturando todas em um bolo e julgando todas, não. Mas o que nós temos visto hoje, criancices, meninices, pessoas brincando com o Evangelho, brincando com os dons, fingindo ser cheia do Espírito Santo para ganhar rótulos, para ser vistas, e não é isso que o Espírito Santo de Deus quer. Então a minha resposta para esse assunto, o falar em língua não é suficiente para demonstrar que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo de Deus. Isso para mim não é o suficiente. Porém, o falar em língua, sim, é um sinal, um dos sinais do Espírito Santo de Deus, assim como o dom de profetizar, assim como o dom de ensinar, porque foi isso que os apóstolos começaram a fazer, não somente a pregar, não somente a curar, mas também a ensinar os que não tinham base nas Escrituras. Esses sim são os dons que o Senhor quer usar na igreja dele. Não somente estes, irmãos, mas muitos outros. Mas se nós começarmos por esse, estamos começando bem. Então, irmãos, espero que fique a resposta aqui nesse breve vídeo. O dom de língua é importante sim, mas não é o sinal mais importante que
que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo de Deus. Forte abraço, fica na paz.